semana, não sei se você estava ligado ou não, mas estavam rolando uns boatos assim, de que haveria a possibilidade de atentados em algumas escolas, né? E aí esse boato se espalhou assim, pelas escolas, pela internet. E ontem, né, teria sido o dia marcado para esses eventos acontecerem, dia 20 de abril. Por que foi justamente no dia 20, né? Infelizmente, a galera que faz as paradas do mal, assim, pensa em fazer as paradas com um certo sentido, né? Então, não sei se você sabe, mas 20 de abril é a data que Hitler nasce. Então, tem uma conexão com isso, certamente. No dia 20 de abril, houve aquele atentado que foi talvez o mais famoso da história dos Estados Unidos, em Columbine. Aí tem um documentário que fala sobre esse atentado, né, chamado Tiros em Columbine. Foi no dia 20 de abril também, não por acaso, né? E aí, não por acaso, o boato se tratava dessa data também, dia 20 de abril, que foi a data de ontem. Não sei se na sua escola teve aula normal, não sei se tinha uma segurança especial, se não, alguma coisa nesse sentido. No meu curso mesmo, né, a gente fez online para a galera não ir presencialmente, assim, foi uma excepcionalidade. Cara, no meio disso tudo, você se sente seguro, assim? Você se sente seguro no meio de ameaças, né, de algum tipo de atentado contra a vida das pessoas, assim, você, no ambiente escolar, você se sente seguro? A gente vai ler um salmo que vai falar sobre uma segurança que a gente encontra não nas circunstâncias, então não de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida, mas uma segurança que a gente encontra que ela supera essas circunstâncias e ela pode acontecer sempre no nosso coração, na nossa vida, porque é algo que depende especificamente de Deus. O Salmo 46 vai falar exatamente sobre isso. O Salmo 46 foi escrito por uma galera, né, que eram chamados de coraitas. Sabe o que eram os coraitas? Era a galera que tocava lá no templo, nesse templo aqui, beleza? Então, o templo foi instituído no reinado de Salomão, tinha um grupo lá que era da família de Corá, e a galera da família de Corá era a galera que estava tocando aqui, você viu? Júlia tocando aí, estreando aí no contrabaixo, não é isso? A gente viu, várias meninas aqui, só Eliel perdido aqui no meio das meninas, ele estava até meio quietinho dessa vez, né? Aqui assim, quietinho, as meninas dominando aí o louvor. Era essa galera que tocava no templo, beleza? A galera que tocava fez essa música. Isso era uma música, era uma oração, mas era também uma música. Então o que você tem que sacar? Os salmos são orações, mas são orações cantadas, melódicas. Então isso, né, tinha um sentido melódico naquele tempo. Para a gente perde um pouco a melodia, mas a gente entende a beleza do salmo. A gente vai ler somente o verso 1 do Salmo 46. Existem algumas suposições para o momento em que esse salmo tenha sido escrito, porque você vai reparar que no meio do salmo, para o final, principalmente, né, no finalzinho mesmo, no verso 10, a palavra diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Então é como se fosse o meio de uma batalha, e no meio de uma batalha Deus falasse para o povo dele parar de lutar, porque ele sozinho venceria a batalha sem a participação do povo. Isso aconteceu 2 vezes na história de Israel. Isso está registrado aqui na Bíblia. Então a gente tem Isaías 37, o rei Ezequias, que era um rei de Israel. Esse cara está diante de um general muito cruel, que é Senaqueribe. Senaqueribe vai invadir a cidade de Jerusalém. E aí o rei, ele ora a Deus para que Deus o livre. E é justamente isso que acontece, sem o povo ter que lutar. O próprio exército de Senaqueribe se confunde, os caras começam a brigar entre si, e aí um mata o outro tal, e o exército tem que ir embora.
Isso acontece também mais à frente, no segundo livro de Crônicas, em que a gente vai ver o rei Josafá orando para vencer os amonitas e os moabitas, e da mesma forma, Deus age sem que o exército tenha que agir. Então, tipo assim, cara, imagina uma guerra que vai rolar, e aí Deus fala, e você está preparado para lutar na guerra, beleza, você está com o seu escudo, você está com o seu arco, você está com a sua lança, isso aqui é mundo antigo. Imagina hoje em dia, você está dentro de um tanque de guerra, e aí Deus fala assim, ó, você não precisa fazer nada, beleza? Eu vou fazer e vou vencer a guerra. E é justamente isso que acontece. E essa galera canta esses cânticos, então, a gente vai ler só o primeiro verso desse canto, olha só, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vou repetir, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que a palavra de Deus diz para a gente? A primeira lição é que existe um lugar seguro em Deus. Existe um lugar seguro em Deus. Então saca só, quando um problema acontece com a gente, quando a gente está diante de uma crise, o que a gente faz? Como ser humano, com pouca fé, irracional, a gente começa a contabilizar os nossos recursos. Tipo assim, imagine que você viva na Ucrânia, e aí a Rússia resolve invadir o seu país, beleza? Cara, você como um ucraniano, o que você vai pensar? Pô, eu tenho como sair desse lugar? Eu tenho como me refugiar em algum abrigo subterrâneo? Eu tenho como ir para outro país? Eu tenho como pegar meu dinheiro, minha riqueza, sair desse lugar para que eu não morra, minha família não morra? Quando você está diante de um problema, a primeira coisa que você faz é contabilizar os recursos que você tem. Então, por exemplo, a gente está diante de um diagnóstico, de uma doença, de uma enfermidade. Então, o que a gente pensa? Cara, eu conheço qual médico? Quantos médicos eu conheço? Eu tenho plano de saúde ou eu não tenho? Eu tenho dinheiro para comprar o remédio ou não tenho? O governo cede esse remédio para mim se eu não tiver dinheiro? A nossa contabilidade está sempre no âmbito humano, assim, nas paradas que a gente consegue controlar. Quando você vai fazer o vestibular, o que você fica olhando lá no vestibular? Nota de corte, candidato vaga, não é isso? Quanto que eu tenho que tirar na redação? Quanto que eu tenho que tirar em matemática? Quanto que eu tenho que tirar em linguagens? Quanto eu tenho que tirar em naturezas? Cara, quantos candidatos são por essas vagas? Eu sou ampla concorrência ou não? Qual tipo de cota eu me encaixo? As contabilidades que a gente faz são todas humanas. Só que, quando todos os recursos, eles vão embora, então, tipo assim, quando você faz as suas continhas e você vê, cara, que não vai dar o resultado final que você espera, você pode experimentar a beleza e a glória de confiar naquele que é o seu refúgio e fortaleza. Se alguém tenta invadir a minha casa, o que eu vou pensar? No muro alto que eu construí, no Hot Valley que eu alimento todo dia para ele dar o gás no ladrão lá, não é isso? Na cerca, no condomínio, no segurança, no porteiro, se tem uma plaquinha de vigilância 24 horas no meu portão que eu posso acionar, se tem algum alarme, é nisso que a gente confia. Só que a Bíblia está querendo dizer para você que ainda que você tenha isso tudo, quem é o seu refúgio
e a sua fortaleza não é o Rottweiler, não é a agência de segurança, não é o muro alto da tua casa, não é o condomínio caro que você paga, é o Deus Todo-Poderoso. E aí por isso que um cristão que vive no meio de uma comunidade perigosíssima, ele pode estar nessa comunidade perigosa mais seguro do que você, dentro do seu condomínio caro, se você não tiver a Deus como seu refúgio e fortaleza. Percebe? A parada aqui, cara, não é assim, o pobre está na vantagem sobre o rico. Não. A parada aqui é assim, ó, quem confia em Deus tem refúgio e fortaleza. Eu lembro que uma vez na minha vida, eu estava na comunidade da Mangueira, eu dei aula na Mangueira durante 1 ou 2 anos, eu acho que 1. Estou velho, estou esquecendo tudo. E eu acho que foi em 2008, mas posso estar enganado também. 2008, estava nascido já 2008? Pô, maioria, né? Quem não estava nascido aqui em 2008? Pode levantar a mão aí, não fica com vergonha. Aí, legal, a galera novinha aí. Maneiro. Olha só, 2008 eu estava lá na comunidade da Mangueira, trabalhando lá e tal. Cara, teve um dia que subiu o Caveirão, que era o carro da polícia, aquele carro da polícia chamado Caveirão. Sabe o que é, não sabe? Pô, beleza. Cara, e eu lá dentro, rapaz, você não imagina o que seja, ou talvez sim, ou talvez já tenha visto, né, na sua vida. O Caveirão entrar dentro de uma comunidade. Imagina a guerra da Ucrânia, só que ali naquele momento, ali naquele ponto ali, Mangueira, Rio de Janeiro, era o que eu vivi. Cara, muito tiro, pressão. O prédio que eu estava, aí entrou o Caveirão, veio o helicóptero da polícia, o prédio que eu estava parecia que estava no meio do tiroteio. O que eu fiz? Contabilizei os meus recursos, como todo ser humano normal. Não é isso? Eu vi que tinha uma pilastra firme assim. Aí eu, vou ficar sentadinho atrás da pilastra. A pilastra, né, vai levar aquele impacto do tiro, né? Mas, cara, quem me garante que a pilastra ia me sustentar naquele momento? Nessas horas a gente tem a Deus como o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Existe, galera, um lugar seguro em Deus. Então, no meio desses rumores de atentados a escolas, no meio de rumores de guerra, no meio de toda a imprevisibilidade que é a vida, porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, num exame de rotina, às vezes a gente descobre algo que a gente não gostaria de descobrir. Cara, no meio disso tudo, de todas essas variações, existe um Deus que controla o mundo e controla a sua vida especificamente. E esse Deus permite que você o chame de seu refúgio e fortaleza. Olha só, Deus permite que você o chame de refúgio, fortaleza, abrigo. Você quer encontrar abrigo hoje? Para sua alma, para sua vida? Em Deus você pode encontrar abrigo, um lugar seguro. Em Deus você pode encontrar. Tinha um cara, Franciscão, o nome desse cara. O cara estava pastor de uma igreja, tipo a nossa assim, a igreja maneira, que a nossa igreja é maneira, né? Igreja maneira, bombando, tudo acontecendo, a galera se convertendo. O Franciscão propôs uma opção de doideira e a galera topou, várias doideiras assim, a galera topou. Teve uma vez que ele falou assim, a gente não precisa de nada, vamos ficar debaixo da árvore, que a gente não precisa de estrutura, não precisa de nada, agora a gente vai cultuar a Deus debaixo da árvore. Aí a galera foi. Ele pregava, a galera se convertia. Um dia ele viu que ele estava sendo chamado para largar
aquele ministério em ascensão, o cara estava, sendo procurado para dar entrevista, vendendo livro, e tudo dando certo, e ele diz assim, eu vou para a China agora, porque Deus está mandando eu ir para a China. Se é a vontade de Deus que você vá para a China, na China, Ele será o seu refúgio e fortaleza. Se é da vontade de Deus que você vá para a China é mais segura do que o condomínio mais caro que a gente paga nos Estados Unidos, na América, e com toda a segurança que tem lá. Você consegue entender essa parada? Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Esse cara entendeu isso plenamente. Amém? Segunda lição que esse texto traz: o Senhor está presente, ainda mais nos dias difíceis. Eu vou até acrescentar, ainda mais nos dias mais difíceis, Deus está presente. Ele é um Deus conosco. Cara, essa notícia é maravilhosa. Olha o que esse salmo está dizendo para você, que além de Deus ser o seu esconderijo, além de Deus ser o seu lugar seguro, Ele não somente providencia a sua segurança, mas Ele está no esconderijo contigo. Consegue entender? Deus podia ter te dado a caverna mais poderosa, o bunker mais poderoso de todos, o abrigo antibombas mais poderoso de todos, e dizer assim: entra aí, vai sozinho, mas eu te garanto. Só que não é isso que Ele faz. Olha o que Ele faz. Ele é sempre presente, Ele está contigo, Ele caminha do teu lado. A tua segurança é justamente essa, porque Ele, a sua presença, a sua bondade, o Deus conosco, agora está do seu ladinho. Nos dias mais angustiantes, nos dias mais atribulados, nos dias mais monstruosos, nos dias de maior pesadelo, nos dias de maior sofrimento, nos dias de maior angústia, nos dias em que você se corta, nesses dias, o Senhor declara que Ele está do seu lado. Ele está dizendo isso para você. Ele está sempre presente na nossa adversidade. Sempre presente. Você consegue lembrar do dia mais difícil da sua vida? Que talvez tenha sido recentemente, né? Você consegue lembrar desse dia? O Senhor estava do seu lado. Do seu lado. Ele não te abandonou nesse dia. Nos piores dias, que tantas vezes nós somos as piores pessoas nos piores dias, o Senhor Santo está do nosso lado, oferecendo para a gente a segurança de estar do lado de um Deus que é sempre bom, sempre amável, sempre rico em misericórdia, cheio de graça e de bondade, para que você veja a sua glória. Nos dias em que eu fui a pior pessoa que eu pude ser, o Senhor, de modo misericordioso, esteve do meu lado e me perdoou
é assim também com a sua vida. O Salmo, na sequência, ele vai criar várias imagens assim, de tempestades, terremotos, tsunamis e guerras, para que você entenda que Deus está acima disso tudo, e não somente acima, mas Deus está do seu lado no meio disso tudo. Até que ele diz: parem de lutar, parem de guerrear, para de esquentar a sua cabeça com coisas que você não controla. Qual o controle que você tem sobre o dia de amanhã, sobre a sua vida? Quem consegue acrescentar um dia à própria vida? Deixe essas preocupações com aquele que se preocupa com você. Se você pode dormir, você tem que dormir, porque aquele que não dorme cuida de você, enquanto você dorme, porque você é diferente dele. Você precisa disso. Ele não cochila, ele não se cansa. Até você que é jovem se cansa. Até você que é jovem pode tropeçar e cair. Confie no Senhor e renove as suas forças. Ele pode fazer você voar alto como águia. Pode fazer você correr e não se cansar. Como que a gente aplica essa parada ao nosso coração? Única aplicação: descanse no cuidado do seu Senhor. Descanse no cuidado do seu Senhor. Cara, como que a gente vive isso mesmo na prática, né? Como que a gente descansa em Deus, no cuidado dele, então? Primeiro, você tem que orar, se possível, em voz alta. Quando você estiver sozinho, ora em voz alta. Pô, parece coisa de maluco. De certo modo. Mas faça como o salmista, que falava com a própria alma. Por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? A Bíblia está convidando a gente a orar, para que a gente fale e Deus ouça. E a gente ouça aquilo que a gente fala com Deus. Para que o nosso coração tenha certeza de que Deus está ouvindo, porque Ele realmente está. E para que a nossa alma consiga se contentar nesse Deus maravilhoso. Fale para a sua própria alma que Deus está no controle, independentemente do que esteja acontecendo. Se na tua casa está um inferno, tua família está brigando dia e noite, teus pais estão dizendo que vão se separar, sei lá. Fale para a sua alma que Deus permanece no controle. Ele controla o coração e inclina o coração de quem Ele quiser. Ele pode mudar qualquer circunstância, qualquer uma. Tente lembrar para a sua alma aquilo que Deus já fez por você e quantas vezes Ele interveio na sua vida. Cara, quantas vezes Deus agiu para te socorrer? Quantas vezes? Você lembra de alguma especificamente, alguma resposta de oração, algum dia que você orou e Deus respondeu? Se não lembra, você tem que orar mais, para que isso aconteça. Você deve cantar também como os salmistas estão ensinando a gente a cantar. Cara, sabe o que eu acho que falta para a gente aqui no UP? Cantar. Falta a gente cantar. Na maioria das vezes eu ouço só a banda, e meia dúziazinha aí cantando. A gente parece, não sei, tá com sono, com preguiça, sem vontade de cantar. Por quê? Porque a gente não está colocando em prática aquilo que a Bíblia está chamando a gente para colocar. Então, quando a gente vir essa banda aqui, maneiríssima tocando, cara, a gente tem que cantar e louvar.
E aí a nossa alma vai entender que Deus permanece sendo o nosso refúgio e fortaleza. E nisso, no meio disso tudo, você vai ter paz, porque a sua paz não depende de nada que não seja o Deus que não muda. Então a sua paz não muda também. Entende? Você tem que guardar a sua paz num lugar seguro, que é no abraço desse Deus. E aí, meu amigo? Ela não vai mudar. Tem uma história, que é a história da conversão de John Wesley. John Wesley, ele já era pastor, já pregava, e aí ele diz que ele não era convertido ainda, até que um dia ele está num navio, fazendo uma viagem, atravessando o Atlântico, e aí nesse navio, ele passa por uma tempestade terrível, e parece que o navio vai afundar realmente, ou seja, parece que ele vai morrer, está no meio do oceano. E aí naquele momento de tormento e de angústia, achando que ia morrer, com medo da morte, ele vê um grupo de malucos, totalmente tranquilos, cantando os seus salmos, louvando. Ele achou aquilo esquisito demais. Enquanto todo mundo estava desesperado, aquele grupo tinha um lugar seguro, no meio do oceano, no meio de uma tempestade, no meio da sombra da morte. Aquela galera ali estava tranquila. Quando passou a tempestade, e graças a Deus a tempestade passou, ele foi procurar aqueles caras e falou assim: cara, o que aconteceu? Eu, que sou pastor, fiquei desesperado, achando que ia morrer, e vocês estavam louvando. Por que vocês fizeram isso? Qual é a fé de vocês? Aquele grupo era chamado de moravianos. Aquela galera acreditava que Deus era o refúgio e a fortaleza. E como Paulo, se vivesse era lucro, se morresse melhor ainda, beleza? Se vivesse era Cristo, se morresse era lucro, era a ideia dessa galera. E que a vida deles estava nas mãos de Deus. Se Deus quisesse, ia ser a hora, senão não seria. E eles tinham toda a segurança nisso. Que Deus te dê a graça de você, nesses dias, cara, testemunhar para os seus colegas de escola que você não sentiu medo nenhum nesses dias, não pelo fato de que a sua escola tem segurança, não pelo fato de que a sua escola tem muro e é tudo controlado e tem câmera e sei lá o quê, não pela estatística de você pensar assim: em todo o Brasil, qual é a chance de uma pessoa entrar justamente na nossa escola? Não por isso, mas sim pelo fato de que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Que você diga isso para os seus colegas da escola. Eu não tenho medo nenhum, porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa escola pode ser a mais insegura de todas, pode ser a pior de todas. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. E Ele está do meu lado, porque é isso que diz a palavra dEle. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra e pela segurança que ela dá para a gente. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nos dias mais difíceis, o Senhor sempre esteve presente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode confiar em Ti. Muito obrigado porque a gente pode testemunhar nossa confiança em Ti. Porque o Senhor é fiel apesar de nós. O Senhor é fiel e nós Te glorificamos, Senhor. Que as nossas orações, os nossos louvores, Senhor, cheguem até o Teu santo trono, Senhor. Que a gente faça isso de todo o coração, Senhor. Que a nossa alma escute a gente cantando. Que a nossa alma entenda que a gente serve a esse Deus bom,
amável, presente, refúgio e fortaleza. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.